Estou aqui numa obra onde a gente está realizando os tirantes da contenção. É uma obra em cortina de estacas atirantada. Eu quero te falar tudo sobre as cortinas de estaca e como você vai atirantar ou não a sua obra, a sua escavação. Se você não me conhece, eu sou Vinícius Lorenzi, aqui do canal Fundações Sem Complicações. Se você não está inscrito ainda no canal Fundações Sem Complicações aqui no YouTube, já aproveita para se inscrever agora mesmo e curtir esse vídeo para que mais e mais pessoas possam ver esse nosso conteúdo de fundações e contenções. Bom, bora lá comigo. É o seguinte, essa obra aqui é uma obra clássica para a gente entender um pouco mais sobre a necessidade do tirante ou não. Primeiro aspecto que tem que ficar muito claro, que a necessidade ou não do atirantamento vai levar em consideração diversos fatores, como por exemplo a sobrecarga vizinha. Dá uma olhadinha lá o que a gente tem lá em cima. Pô, a gente tem uma casa gerando uma sobrecarga, certo? Que ela é significativa e eu tenho que entender o tamanho dessa sobrecarga para então projetar a minha cortina de contenção em acordo com essa sobrecarga. Então é uma das variáveis que a gente vai levar em consideração. O que mais que a gente tem que pensar? No tamanho da nossa escavação. Essa obra que você está vendo aqui, ela está com este talude provisório, né? A cota final dela é aqui, ó. A cota final é essa aqui que a gente está aqui no chão dela aqui, tá? Então essa cota é a cota que vai chegar essa escavação naquele lado. E aí nós temos que, como a gente está ali com a máquina fazendo tirante, olha lá a máquina do tirante lá, olha lá a maquininha, olha lá. Por sinal, essa maquininha já apareceu aqui no canal, hein? Essa maquininha já apareceu aqui no canal fazendo estaca raiz de reforço de fundação, hein? Se você não viu esse vídeo, já digita ali reforço de fundação aqui no canal do Fundações e Complicações que você vai assistir esse conteúdo. Essa máquina, ela faz tanto estaca raiz quanto tirante, está ali fazendo tirante, então ela usou, a obra deixou um patamar aqui, um platô para ela executar, ela vai executar e depois então a obra remove esse platô para chegar nessa cota integral que a gente está vendo aqui, que é esse nível inferior, tá? Então, vamos lá. Falei da variável sobrecarga, que ela impacta na necessidade ou não do tirante. Falei na variável altura de escavação, que vai impactar na minha cortina de contenção. Mas a gente também tem que entender como é o nosso paramento. O que é o nosso paramento? A nossa parede. Aqui a gente tem uma cortina de estacas, certo? Se você olhar lá, ela fica até mais visível. Olha que bacana lá. Lá eu tenho até inclusive dois trechos de cortina de estacas. Como a gente tinha uma possibilidade de fazer esse trabalho de duas cortinas sem ter que atirantar, o cliente entendeu que era mais interessante fazer dessa forma. Então olha só, aquele lado a gente consegue entender bem isso, que o paramento, foi possível fazer dois paramentos ali e a gente não atirantou, não precisou atirantar. Claro que essa análise se o paramento é interessante ou não, se é melhor fazer uma linha ou não, isso aí é uma coisa de obra para obra. Essa obra tinha uma especificidade no fundo que a gente conseguia fazer aquilo lá, ganhava um espaço, para a arquitetura ficava interessante, então também foi interessante isso, né? Então, por exemplo, lá, às vezes vai ter uma altura maior do que esse lado. Ó, isso aqui, ó, isso aqui é legal, quer ver? Ó? Olha só, esse lado de cá, de repente tem uma altura inferior àquela altura. O lado de cá eu atirantei, o lado de lá não. Por quê? Porque aqui eu não tinha como fazer um segundo paramento, uma segunda linha. Por quê? Porque eu precisava colar o máximo de espaço possível, porque as vagas de garagem estavam limitadas. Já lá, foi possível a gente fazer então esses dois paramentos, por quê? Porque tinha espaço físico disponível para realizar esse trabalho, né? Então essa análise ela é importante, essa análise é fundamental, essa análise nos dá, né, uma serventia muito grande. Detalhe que a gente fez essas cortinas de estacas, né? Então quando a gente pensa assim, né, como é que essa obra ela é constituída assim, né? A primeira etapa da obra, quando a gente chega para fazer essa obra, a gente está na cota superior, a gente está lá em cima.
a gente está na primeira camada dela, né? A gente está na cota superior, né? Vamos subir aqui, ó. A gente está, quer ver, ó? Olha lá, Thiago, mostra lá a rampa da obra lá, ó. Aquela cota onde está a rampa, né? É a cota onde a gente fez todas as estacas da contenção. Então, isso aqui era um nível só, né? Um nível natural, e a gente foi lá e fez todas as estacas da contenção nessa cota principal, tá? Uma vez feitas as estacas da contenção, a gente veio com as vigas de coroamento, Um detalhe interessante de você observar aqui, ó, é o seguinte, tá vendo que as armaduras dos pilares já estão nascendo sobre a viga? É isso aí. Então a gente já tem as armaduras dos pilares que vão nascer ali sobre as vigas de coroamento, certo? Então a gente tem uma situação específica acontecendo ali, tá? Então a máquina está aqui posicionada, né, com os nossos tirantes já executando, e também a gente vai entender sempre a questão das cargas dos elementos adiantados. Se eu vou usar, por exemplo, uma carga de 10 toneladas, de 15 toneladas, isso vai depender realmente de todos esses fatores, né? Vai depender da minha altura, vai depender da minha sobrecarga, vai depender do meu paramento. Por exemplo, às vezes eu posso assim, ó, vou fazer uma conta rápida aqui, né? Posso ter duas possibilidades na minha obra. Eu posso fazer uma cortina de diâmetro 30, ou eu posso fazer uma cortina de diâmetro 50. Pô, mas a de 50 vai tomar um espaço muito grande no subsolo. Eu tenho esse espaço disponível ou não tenho? Se eu tenho esse espaço disponível, eu posso pensar em ter um paramento maior, né? Um paramento mais robusto, com um diâmetro maior, né? E aí, de repente, com uma seção maior, eu consigo eliminar uma linha de tirante. Ou então não. Ou então eu tenho que fazer uma seção cada vez menor, de repente 25, 30 centímetros. Por quê? Porque na maioria esmagadora das vezes, esse diâmetro é no limite, é no pau brabo. A arquitetura coloca a vaga de garagem até aqui, ó, e coloca o espaço da vaga de garagem no limite. Então por isso que a gente acaba tendo que reduzir muito as seções das estacas para garantir que a arquitetura fique no limite ali das vagas de garagem. Cara, às vezes assim, ó, eu tenho casos de 2, 3 centímetros, 5 centímetros, o cliente vai perder, não vai passar na prefeitura e tal, e assim por diante. Tem alguns casos, inclusive, aqui vai uma dica de ouro, que a gente acaba colocando a ferragem, né, ou ainda o perfil pro lado de lá da estaca, para que caso alguma estaca saia de prumo ou se a gente estiver roubando um pouco de espaço da arquitetura, é possível escarificar aqui essa estaca e aí eu tenho, né, essa minha parede bonita. Claro que, olhando assim, o cara pensa assim, pô, mas vai ficar assim na garagem, na viga de garagem? Não, aqui existem várias possibilidades, né? Tem gente que vem com uma parede, uma forma de concreto e vem concretando essa forma. Tem gente que faz um chapisco mais reforçado, tem outras empresas que fazem um muro no pé dessa região, né? Então isso vai depender de casos e casos. Bom, então basicamente essa definição da escolha do tirante, ela vai muito em consideração com relação às nossas variáveis do nosso processo, que são sobrecarga, altura escavada e o nosso paramento com relação às seções que eu estou utilizando. Uma seção mais robusta me dá aí uma necessidade maior, uma necessidade menor de tirante. Uma seção de diâmetros menores me dá necessidade maior de eu fazer tirantes. Via de regra, eu vou assim, ó, eu vou fazer uma conta bem básica, só para você falar assim, pô, acho que essa continha aí já me ajudou, Vinícius. Uma contenção aí até uns 3 metros, 3 metros e meio. Se você pegar lá, olha lá, quer ver? Ó, filma ali, ó, quer ver? Ó? Olha lá, ali, vamos imaginar que a gente deve estar com mais ou menos ali uns 3,40 metros e tal, né? Aquela região ali, por exemplo, é uma região que não tem tirante. Além disso, é uma região que, inclusive, foi possível deixar um berma nela. Aquele berma ali é definitivo. Definitivo é uma palavra ruim, na verdade ele é um berma que ele vai... e isso aqui que a gente está é um platô aonde a gente está usando ele para execução do tirante. Aquilo ali é um berma.
Por quê? Porque esse berma vai ficar ali até a concretagem das lajes. Depois que eu escavar a minha laje, depois que eu concretar a minha laje, aí eu posso remover ele. O berma, ele funciona justamente para isso, para evitar uma linha de tirante. Então, sempre que é possível fazer um berma em obra, eu consigo eliminar, normalmente, não sempre, né? Mas eu tenho a tendência de eliminar uma linha de tirante, como é o caso dessa região aqui que foi possível fazer isso. Então a gente tem que estudar sempre caso e caso, para que a gente possa entender completamente as nossas necessidades. E aí, gostou desse conteúdo sobre tirantes? Claro que isso aqui é um universo de conhecimento, né? Pô, Vinícius, e aí eu tenho que fazer uma viga de coroamento ou uma longarina, uma viga de concreto ou uma longarina metálica? Eu tenho que fazer o tirante monobarra ou o tirante cordoalha? Isso é tema para os próximos vídeos, onde eu quero trazer muito mais conteúdos para você aqui no canal Fundações Sem Complicações. Olha só! Ficou com alguma dúvida? Manda aqui embaixo que eu vou poder te responder ela à medida que as suas dúvidas forem surgindo. Se você quiser conhecer mais sobre o meu trabalho, sobre o que eu faço, siga também o meu Instagram, o @Fundações Sem Complicações, onde eu diariamente também compartilho muito conteúdo de qualidade sobre fundações e contenções. É isso! Se inscreva no canal se não se inscreveu ainda, muito importante você se inscrever, e se você quiser compartilhar esse vídeo com algum colega seu, também fique à vontade. Um grande beijo, grande abraço, fique com Deus e até a próxima.
Riscos em uma escavação. Será que eu coloco assim, será que essa casa cai? Não, né? Foda, né? Riscos em uma escavação. Eu estou aqui numa obra e eu quero te fazer uma pergunta. Será que essa casa aqui, essa residência, tem algum risco de tombar, de trincar, de rachar tudo? É isso que a gente vai falar no vídeo de hoje. Eu sou Vinícius Lorenzi do canal Fundações Sem Complicações. Se você não me segue aqui ainda no YouTube do Fundações Sem Complicações, aproveita para se inscrever agora mesmo. A sua inscrição é muito importante porque mais e mais pessoas vão poder assistir esse meu conteúdo. Já dá o like para que você curta aqui este conteúdo e já me responde, o que você acha? Essa casa cai ou não cai? Vai lá, comenta aqui que eu quero saber. Bom, vamos lá. É claro que quando a gente está falando de uma obra de engenharia, isso aqui é uma obra de engenharia, tem dimensionamento realizado, né? Então tem uma estrutura de contenção, uma cortina de estacas, nesse caso inclusive tem tirantes executados, né? Nós temos realmente uma estrutura feita para proteger a obra vizinha. A escavação, por que ela gera riscos? E eu vou te explicar agora o porquê disso. O risco de uma escavação está sempre relacionado, tá? Está sempre relacionado aonde você está protegendo a obra vizinha, tá? Eu quero te mostrar de forma muito simples como é que funciona, né? Ou como é o funcionamento da distribuição de cargas de uma obra. Vamos pegar essa casa como exemplo, tá? Então essa residência, ela tem as suas fundações. Normalmente as fundações da residência, ela está ligeiramente abaixo do seu baldrame, obviamente. Então eu tenho a residência, tenho os baldrames e ali começa as minhas fundações em sapata ou as minhas fundações em estaca. Para que eu possa escavar com segurança uma obra como essa aqui que a gente está escavando, é fundamental que a minha cortina de estacas ela se inicie exatamente no mesmo alinhamento da viga baldrame da obra vizinha. Isso é fundamental. Ou seja, eu começo a proteger a minha área a ser escavada a partir do elemento, né, a partir do elemento que inicia a distribuição de cargas para o solo. Então, abaixo do baldrame, onde está a minha fundação, ali eu tenho que proteger. Um erro muito comum das obras, que a gente vê, por exemplo, um muro tombar, uma casa trincar inteira, um erro muito comum é com que a parede de contenção, que é essa paredona que você está vendo aqui, ó, essa parede de contenção, ela não começa a proteger a obra vizinha no ponto onde ela deveria. Muitas vezes o cara escava mais abaixo e aí a gente tem problema. Se você olhar para o lado de lá, olha aquela situação. É a mesma coisa, só que lá tem uma região que tem muro, lá tem outro muro, e a gente tem justamente a cortina de contenção iniciando a partir da viga baldrame do muro. Então isso é fundamental. Todas as regiões dessa obra, inclusive onde a gente está, as estruturas de contenção iniciaram a partir, né, dessa região onde eu preciso proteger para que eu não gere problemas na minha obra vizinha. Olha só, tem um detalhe muito importante. Vamos imaginar que aquela casa que eu falei no início era uma casa com uma fundação sem vergonha, uma lazarenta de ruim.
Aí você fez uma contenção mais lazarenta ainda e a casa rachou inteira. A culpa é de quem? Imagina que a obra vizinha tem uma fundação lazarenta. O cara fez lá com tijolo a fundação. E aí você fez uma tua contenção também mais lazarenta ainda. De quem que é a culpa? Olha, isso é importante entender. Se a obra vizinha estava lá, mesmo que a fundação dela fosse horrorosa, mas ela estava intacta, e você chegou e gerou uma carga ou uma escavação, ou você destabilizou a obra vizinha, e isso gerou uma manifestação patológica na obra vizinha, a culpa é sua. Tá? Então, qualquer obra que a gente... Vamos imaginar aquele muro lá, tá? Ah, mas é um muro muito simples, não sei o quê. Ora, o muro está inteiro. Eu não posso chegar aqui e fazer uma contenção sem vergonha e aí o muro trincar inteiro e falar, ah, mas também, né, aquele muro era uma porcaria. Mas, cara, mas estava inteiro. Estava lá, estava inteiro. Então a gente tem que tomar esse cuidado, a gente precisa tomar esse cuidado. Nós só vamos ser os responsáveis caso dê alguma patologia se a nossa contenção ela não foi suficiente para proteger a obra vizinha. Por isso a gente tem que ter muita engenharia envolvida em obras de cortinas de contenção. Digo mais, é muito importante que a gente faça sempre uma avaliação topográfica do terreno, entendendo aonde estão as obras vizinhas. Eu sempre peço, quando eu vou começar uma obra, um projeto de cortinas de estacas de contenção, que o topógrafo meça não só a cota onde está a minha obra, mas que ele meça a cota, o nível da minha obra vizinha. Isso porque a minha contenção, olha essa dica que eu vou te dar agora. A estrutura de contenção, basicamente, ela vai proteger da cota do vizinho até a cota escavada. Não é da cota do teu terreno natural. Olha só como isso é interessante. Muita gente vai projetar uma cortina de contenção e pega a cota do nível natural do terreno, menos a cota escavada e deu 5 metros, então tá bom, então eu vou fazer a contenção para 5 metros. Só que vamos imaginar que a tua obra vizinha, ela tem um subsolo, ela está na cota -2. Ora, se ela está na cota -2, eu posso escavar esses 2 metros, chegar numa cota inferior dela e aí a partir dessa cota inferior começar a minha contenção. A dica de ouro para você é que sempre que você vai fazer uma escavação para fazer um subsolo, para nivelar o seu terreno ou qualquer coisa nesse sentido, você pode escavar a sua obra até chegar na cota vizinha. Normalmente a gente encontra o baldrame, é a estrutura mais convencional, né? Estou escavando, encontrei lá o começo da fundação da obra vizinha. Cara, ali você tem que parar, pelo amor de Deus. Você não pode deixar a fundação da obra vizinha exposta. Por que essa casa está extremamente segura? Porque toda a fundação dela, ela está protegida. Então ela já começa, a hora que ela começa a distribuir carga para o solo, tem uma cortina de contenção protegendo. E aqui nesse caso, digo mais, aqui nesse caso eu tenho um atirantamento, ou seja, eu tenho um travamento da minha cortina. Esses tirantes que você está vendo aqui, eles estão tipo empurrando a minha... eles estão aqui! Eles estão fazendo uma força contrária ao sentido do tombamento dessa cortina. A tendência dessa cortina, se ela não tem o tirante, por exemplo, e ela é uma cortina muito alta, digamos, sem o tirante, a tendência dessa cortina é o quê? Ela tá aqui, se eu tenho um esforço muito grande nessa direção, a tendência é ela tombar. O tirante faz o quê? O tirante empurra no sentido contrário. Então ele está assim, ó, está segurando aqui essa cortina para que essa cortina não venha a tombamento. Por isso, meu amigo, eu vou te afirmar uma coisa categoricamente. Essa casa aqui não cai. Por quê? Porque ela está extremamente protegida, a contenção dela começou na cota certa, na cota onde eu não tenho as fundações da minha obra vizinha aparente, não tem fundação sem estar protegida da obra vizinha. Atirantamos então toda essa região para proteger ela e aí eu vou te falar uma coisa, o negócio é não se incomodar com o vizinho, porque eu vou te falar uma coisa, já teve algum problema seu
com um vizinho, alguma obra sua? Se já teve, comenta aqui embaixo que eu quero saber, porque tem muito caso de vizinho para compartilhar, né? Você começa a obra, colocou o tapume, começou as máquinas, já chega o vizinho lá, ô, pô, tua obra, estão enchendo o saco, estão trabalhando aqui, não sei o quê. E aí, aí o cara já vem com aquela história lá, ah, porque a minha edícula rachou, aquelas conversas, né? Você já teve alguma coisa dessas? Então, comenta aqui embaixo que eu quero saber das suas histórias também. Bom, é isso aí. Eu espero que você tenha gostado de mais um conteúdo, de mais um vídeo aqui do canal do YouTube. Se você não está inscrito ainda, eu vou te pedir novamente para que você se inscreva aqui no nosso canal do YouTube, para que você fique por dentro de todo esse nosso conteúdo. Se você quiser mais conteúdo, Vinícius, o YouTube só não é suficiente, eu preciso de mais conteúdo. Segue meu Instagram, @Fundações Sem Complicações, o maior canal de fundações do mundo. Tá lá no Instagram e é nosso. Segue lá para você receber um conteúdo muito denso e de muita qualidade. É isso. Grande beijo, grande abraço, fique com Deus e até a próxima.